Quase toda cultura tem uma história sobre o fim do mundo, um apocalipse. Mas uma delas, sabe, escondida em poemas nórdicos antigos, não fala só do fim. Fala de um ciclo de destruição e renascimento com detalhes que com outras profecias de um jeito bem perturbador. Exato. E hoje a gente vai mergulhar justamente nesse material. A Edda Poética, que é a fonte primária da mitologia nórdica. A nossa análise aqui não é só sobre o apocalipse deles, o famoso Ragnarok. É sobre os mistérios que os cercam. Vamos investigar a fundo uma profecia do fim, um sacrifício divino que parece muito espelhar outras religiões, uma possível engenharia social antiga e, claro, os monstros cósmicos que estão só esperando para devorar tudo. Certo, então vamos começar pelo começo, ou melhor, pelo fim. A peça central disso tudo é um poema chamado Völuspá, a profecia da vidente. E a premissa já é tipo de cinema. Odin, o deus principal, ele convoca o espírito de uma vidente morta só para forçá-la a revelar o futuro. E o que ela descreve é o colapso absoluto. É uma visão de pesadelo mesmo. Ela não economiza nos detalhes, sabe? A estrofe 57 é muito clara. O sol ficou escuro e a terra afundou no mar. As estrelas brilhantes caem do céu. Isso é o fim do cosmos como a gente conhece. Não é uma batalha num campo, é a própria realidade se desfazendo. E o que sempre me impressionou nessa profecia é que o caos cósmico se reflete no caos humano. Antes mesmo dos monstros chegarem, a humanidade se destrói. A vidente diz, na estrofe 45, irmãos devem lutar e cair uns com os outros. Primos devem o parentesco violar. É a dissolução completa da confiança, da família, da sociedade. É o tempo do machado, o tempo da espada, como o poema fala. E é aí que a coisa fica intrigante. Se a gente tirar os nomes nórdicos, Odin, Thor, e ler só a descrição, o sol escurecendo, as estrelas caindo, irmão contra irmão, isso soa familiar, né? Muito. É incrivelmente parecido com as descrições do Apocalipse no livro bíblico da Revelação ou até com profecias de outras culturas. Exato. A questão que não sai da minha cabeça é: isso é só uma coincidência? É só o reflexo de medos que toda civilização tem sobre o colapso? Ou a gente está olhando para algo mais profundo? Uma espécie de, sei lá, memória cultural compartilhada? Uma profecia original que foi se adaptando a panteões diferentes com o tempo? Essa é a grande pergunta. A gente não tem uma resposta definitiva, mas a semelhança nos detalhes sugere que não é só uma coincidência de temas gerais. É quase como se diferentes culturas estivessem descrevendo o mesmo evento, cada uma com o seu próprio elenco de personagens, sabe? E no centro do elenco nórdico, obcecado por essa profecia, está o próprio Odin. Se você soubesse que o fim do mundo é inevitável e está vindo para você e para todos que conhece, o que você faria? A resposta de Odin é uma das passagens mais estranhas e fascinantes de toda a mitologia. Com certeza. Está no poema Havamal, que significa as palavras do Altíssimo. É o próprio Odin falando, e ele descreve um ato de automutilação ritualística para buscar conhecimento. A passagem na estrofe 138 é de arrepiar. Ele diz: eu sei que eu estava pendurado na árvore ventosa, ferido pela lança, oferecido para Odin. Eu mesmo a mim mesmo. Espera aí, vamos analisar essa frase. Oferecido a mim mesmo. Ele não está se sacrificando para um poder maior. Não. Ele é a vítima, o sacerdote e a divindade, tudo em um. É um conceito vertiginoso. É um ato de autotranscendência radical. E ele continua explicando que ficou pendurado por 9 noites inteiras, na Yggdrasil, a árvore do mundo, sem comida, sem água, ferido por uma lança. E no auge da agonia, ele grita e consegue pegar as runas, os segredos do universo, o conhecimento proibido. A imagem é inconfundível. Um deus ou uma figura divina ferido por uma lança, pendurado numa árvore. A comparação com a crucificação de Cristo é imediata. É quase impossível de ignorar. E esse é o ponto central do debate sobre essa passagem. Alguns estudiosos argumentam que essa parte do poema pode ter sido influenciada pelo cristianismo,
que já se espalhava pela Escandinávia quando esses poemas foram compilados, né? Mas outros defendem que a origem é bem mais antiga, que tem raízes em rituais xamânicos da Sibéria, onde o xamã passa por uma morte simbólica, muitas vezes numa árvore do mundo, para ganhar acesso a outros reinos e conhecimento secreto. E o que me fascina é a diferença fundamental no propósito. No cristianismo, o sacrifício é pela redenção da humanidade. É um ato, digamos, altruísta. O sacrifício de Odin parece quase egoísta. É uma busca desesperada por poder pessoal, por conhecimento para tentar, talvez, enganar o destino que a vidente mostrou para ele. Isso muda completamente a natureza do ato. Muda tudo. Mostra um Deus que não é onisciente nem onipotente. Ele está com medo. Ele sabe que o Ragnarok está vindo e está disposto a pagar qualquer preço, a se torturar, para ter uma vantagem. Essa obsessão por conhecimento e controle é a chave para entender o Odin. E essa ideia de controle divino, de um Deus moldando o destino, não parece se limitar ao fim do mundo. Ela se estende, de uma forma bem perturbadora, ao próprio começo da sociedade humana, num poema menos famoso chamado Hikstula. O Hikstula é um dos textos mais estranhos e socialmente carregados da Edda. Ele conta a história de um deus chamado Rig, que muitos acreditam ser Odin ou Heimdall disfarçado, que desce à Terra e visita 3 casas de 3 casais diferentes. Certo, e em cada casa ele dorme entre o casal. 9 meses depois, um filho nasce. O primeiro casal é velho e pobre, vive numa cabana. O filho deles nasce com cabelo preto, pele escura e o chamam de Trell, que significa escravo. Dele descende toda a classe de servos. A segunda visita é uma casa de artesãos. Um casal trabalhador, bem vestido, o filho que nasce tem cabelo ruivo e olhos vivos. Seu nome é Kar, o homem livre, e dele vêm os fazendeiros, os guerreiros, a classe média, por assim dizer. E por fim ele visita uma mansão, um casal nobre. O filho deles, Jarl, nasce com o cabelo loiro, bochechas brilhantes como o sol. Ele é o ancestral dos reis, da aristocracia. O poema até diz que o próprio Rig volta mais tarde para ensinar as runas a Jarl, reconhecendo-o como seu filho e herdeira. A implicação aqui é chocante. O poema não descreve uma evolução social nem uma meritocracia. Ele descreve uma criação deliberada, uma estrutura de castas que foi divinamente ordenada e biologicamente definida desde o nascimento. As características físicas de cada classe são explícitas. Mas isso não seria um anacronismo? Chamar isso de engenharia social ou, como alguns sugerem, genética? Não é aplicar um conceito do século XXI a um poema antigo? Ou o texto realmente apoia uma leitura tão deliberada? Essa é a questão. A interpretação mais simples é que o poema é uma peça de propaganda, uma forma de justificar a estrutura social da era viking. Tipo, os nobres governam porque descendem dos deuses. Uma legitimação do poder. Exato, mas a forma como é descrito, com um deus intervindo diretamente para criar linhagens distintas com características físicas específicas, isso vai além de uma simples alegoria, sabe? É a descrição de um projeto. A ideia de que a desigualdade não é um acidente da história, mas um design divino, é muito poderosa e, francamente, perigosa. Uma ordem imposta desde a criação. E como toda ordem na mitologia nórdica, ela tem um oposto. Para cada ato de criação e ordem, há uma força do caos esperando para desfazê-lo. E no caso do Ragnarok, o caos tem nomes, dentes e escamas. Exato. Toda essa ordem construída pelos deuses e por Odin está sob ameaça constante de forças primordiais. 2 delas são particularmente aterrorizantes e centrais para a destruição do Ragnarok. E ambas, aliás, são filhas do deus da trapaça, Loki. A primeira é o lobo Fenrir. O lobo Fenrir. Mesmo os deuses tinham tanto medo do crescimento dele que o acorrentaram com uma fita mágica. O Voluspa diz que a prole monstruosa dele inclui aquele que estava prestes a roubar o sol do céu. No fim dos dias, ele se liberta. Sua mandíbula superior toca o céu e é inferior à terra. E ele devora o próprio Odin. Nossa, e a outra força é a irmã dele,
A serpente de Midgard, Jormungandr. Ela é tão colossal que vive no oceano que circunda o mundo, mordendo a própria cauda. No Ragnarok, o poema diz que ela se contorce em grande fúria, subindo do mar para cuspir seu veneno e envenenar o céu e a água. É ela quem luta com Thor numa batalha que aniquila os dois. E de novo a gente vê esses arquétipos, um lobo apocalíptico, uma serpente marinha primordial. São os equivalentes nórdicos dos monstros bíblicos do caos, o Behemoth e o Leviatã. Precisamente. E a questão sobre eles é a mesma que temos sobre a profecia. Eles são só metáforas complexas para desastres naturais? Fenrir engolindo o sol seria um eclipse. Jormungandr subindo do mar seria um tsunami ou um terremoto. É uma possibilidade. Ou será que eles representam algo mais, fundamental, forças cósmicas do caos que existiam antes da criação e que os deuses nunca conseguiram destruir de verdade? Eles apenas as contiveram, acorrentaram temporariamente. E o Ragnarok não é uma guerra, mas simplesmente o momento em que as correntes se quebram e o caos primordial volta para reivindicar o universo. Eu me inclino para essa segunda interpretação, porque ela se encaixa perfeitamente na tragédia da mitologia nórdica. Os deuses sabem que não podem vencer. Eles podem lutar, adiar o inevitável, mas no fundo, eles são só os guardiões temporários de uma ordem frágil, destinada a ser consumida pelo caos que eles mesmos não conseguiram domar. E ela é consumida. A profecia se cumpre. Odin é devorado, Thor mata a serpente, mas morre com veneno, o mundo queima e afunda no mar. Então, recapitulando, temos uma profecia de destruição que espelha outras, um Deus que se tortura por conhecimento, uma sociedade projetada e os monstros que destroem tudo. Parece o fim definitivo, mas não é. Não é. E essa é talvez a parte mais surpreendente. Depois de toda a carnificina e destruição, a vidente tem uma última visão. Na estrofe 59, ela diz: "Agora vejo a terra mais uma vez, levanta toda verde das ondas de novo. Uma terra nova e purificada emerge do oceano." E alguns deuses sobrevivem ou retornam. Baldr, o deus da luz, que tinha sido morto antes do apocalipse, ele volta do mundo dos mortos para governar esse novo Éden, junto com outros sobreviventes. Parece um final surpreendentemente esperançoso, né? Um ciclo de renovação. Parece. Mas o poema não termina aí. Ele termina com um último e profundo mistério. Depois que a nova terra surge e os deuses sobreviventes se reúnem, a vidente descreve uma última chegada. A estrofe 65, quase a última linha do poema, diz: "Vem lá do alto, todos os poderes mantém. Um poderoso senhor, todas as terras ele governa." Um poderoso senhor. Depois de tudo isso, deuses mortos, mundo refeito, surge uma figura totalmente nova e sem nome para tomar o poder. Isso muda tudo. Quem é ele? O poema nunca diz. O texto simplesmente para. A nota na fonte que a gente tem sugere, como é comum, que pode ser uma inserção cristã tardia, uma referência a Cristo. E é uma possibilidade. Mas, se lermos a história dentro da sua própria lógica, Odin, o rei dos deuses, caiu. Thor, o campeão, caiu. Todo o panteão nórdico foi aniquilado. E então do céu desce um novo governante, mais poderoso que todos os anteriores. Quem é ele? É uma entidade que estava esperando o tabuleiro ser limpo. É o verdadeiro poder por trás do universo, que só deixou os deuses nórdicos brincarem de governar por um tempo. A profecia termina com essa pergunta, nos deixando no silêncio do mundo renascido, aguardando a chegada de um governante desconhecido. Sabe que quando a gente pensa em Thor, ou em Loki hoje em dia... Já vem a imagem de cinema na cabeça, né? Exato. É quase impossível não pensar nos heróis dos filmes. Mas o curioso é que essas histórias, elas não nasceram em Hollywood. Nem um pouco. Elas são ecos, sabe? Quase sussurros de poemas muito, muito antigos. E olha, sinceramente, são bem mais estranhas, complexas e até mais divertidas que qualquer filme. Com certeza. O material que a gente tem em mãos hoje é uma coleção de traduções para português de vários poemas da chamada Edda Poética. Uhum. E é bom deixar claro,
Isso não é um livro único, com começo, meio e fim, escrito por uma pessoa só. Pelo contrário. É uma compilação, então. Exato, uma compilação de mitos, canções heróicas, conselhos, que formam a base de quase tudo que a gente sabe sobre o mundo nórdico. Então a nossa missão hoje é mergulhar nesses textos, tentar entender não só as histórias, mas o que elas revelam sobre a visão de mundo de quem as criou. Exato. A ideia é tratar esses poemas como se fossem, sei lá, roteiros de cinema. Às vezes uma comédia de ação, às vezes um drama de tribunal. E às vezes até um manual de sobrevivência. Isso, e ver como eles funcionavam como uma espécie de propaganda educacional da cultura viking. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. O que é exatamente a Edda poética? Lendo as notas das traduções, a primeira coisa que me saltou aos olhos foi que não é um texto coeso. Não mesmo. É uma verdadeira coxa de retalhos. E o Havamal, as palavras do Altíssimo, nossa, é o exemplo perfeito disso, né? É o melhor exemplo. A introdução descreve como uma mistura curiosa de pelo menos 5 textos diferentes. Parece que alguém pegou Um livro de provérbios. biografia de Odin e juntou tudo. O que está acontecendo ali? Por que essa estrutura tão fragmentada? Essa sua confusão é o ponto de partida perfeito. A estrutura fragmentada é a chave para entender a natureza desses textos. Eles vêm de uma tradição oral. Ah, claro. Eram poemas cantados, recitados, sabe? Passados de geração em geração. E, como você falou, o Havamal é um caso clássico. Dentro dele, a gente acha de tudo. Tipo, Uma coleção de provérbios, conselhos bem diretos para um sujeito chamado Lord Fafnir, uma lista com 18 encantos mágicos, o Ljotatal, nossa, e ainda 2 histórias de Odin. Uma sobre ele tentando seduzir a filha de Bilin e outra sobre como ele roubou o hidromel da poesia. quer dizer, é um texto vivo que foi sendo remendado e aumentado ao longo do tempo. Uma estrofe nova podia ser inserida por um poeta e, se o público gostasse, ela virava parte da versão oficial. Exatamente. É por isso que é praticamente impossível datar ou achar um autor. Algumas partes são relíquias talvez do século IX, outras podem ter sido adicionadas bem mais tarde. É um quebra-cabeça. Total. E é por isso que o trabalho de tradução, como o de Tiago Medeiros e dos projetos Kindred Odinista Almatic Ásia e blog Nibelungs Alliance, é tão fundamental. Eles não estão só traduzindo palavras, eles estão nos dando acesso a essa mentalidade. E que mentalidade! Se a gente for pensar nesses poemas como filmes, a primeira sessão seria sobre os personagens principais, os deuses. Uhum. E uma coisa fica clara de cara. Eles não são exemplos de moralidade. São passionais, vaidosos, cheios de falhas. O elenco perfeito para um grande drama. Perfeito. O poema Transkvida parece o roteiro de uma comédia de ação. Começa com Thor, o deus do trovão, acordando e... Cadê meu martelo? Exato. Roubaram a coisa mais importante para ele, o Mjolnir. E a trama que se desenrola a partir daí é fantástica. O ladrão é um gigante, Thrym, que exige a deusa Freya em casamento como resgate. Que loucura! E a solução, sugerida pelo deus Heimdall, é absurda. O próprio Thor, o símbolo da masculinidade, tem que se vestir de noiva, com véu, joias e tudo, para enganar o ladrão. Espera um pouco. Para uma cultura que, pelo menos no nosso imaginário, valorizava tanto a honra e a masculinidade do guerreiro, Sim. essa humilhação do Thor não era meio arriscada? Não corria o risco de diminuir o deus aos olhos do público? Então, essa é a questão central. A história funciona em vários níveis. Primeiro, claro, é hilária. Imaginar o Thor com aquela barba ruiva, tentando se passar por uma noiva delicada, é comédia pura. Total. Mas, num nível mais profundo, a lição é clara. A força bruta sozinha não resolve tudo. Às vezes é preciso engolir o orgulho e usar estratégia. Faz sentido. Isso mostra um conflito de valores que aparece em outros poemas, né? Especialmente entre o Thor e o pai dele, o Odin. Exatamente. E essa tensão entre os dois é o tema principal de outro poema, o Arbardsglode. Que é basicamente uma batalha de rap medieval, não é? Um duelo de insultos. É a melhor descrição. É quase uma peça de teatro. Odin, disfarçado de barqueiro, se recusa a ajudar Thor a atravessar um rio e passa o poema inteiro zombando dele.
Falando o quê? Dizendo que enquanto Thor estava ocupado matando gigantes, ele, Odin, estava seduzindo mulheres, aprendendo magia, influenciando reis. É o confronto direto entre a força física e inteligência. E, no final, quem vence não é o mais forte. É o mais esperto. Sempre. Ok, então temos Thor como a força e Odin como a astúcia. Onde entra o Loki nessa dinâmica? Ele parece ser O agente do caos. Exato. O personagem que joga gasolina no fogo. O poema Locacena, a discórdia de Loki, parece ser a materialização disso. Um verdadeiro jantar do inferno. É o roteiro perfeito para um drama de alta tensão. Loki invade um banquete dos deuses para onde ele não foi convidado e metodicamente começa a humilhar cada um dos presentes. Ele expõe os segredos, as traições, a hipocrisia de todos. Ninguém escapa. Ninguém acusa as deusas de infidelidade, os deuses de covardia. Ele revela todas as rachaduras na fachada perfeita do panteão. Isso é fascinante. Você mencionou antes que essas histórias funcionavam como uma propaganda educacional. Essa palavra propaganda soa tão moderna. Como isso funcionava na prática? Bom, não era propaganda no sentido de um governo totalitário, claro. Certo. Era mais sutil. Ao mostrar os deuses com suas falhas, os poemas ensinavam sobre a natureza humana e divina. Eles mostravam que nem os seres mais poderosos estavam imunes ao orgulho, à luxúria, à inveja. Entendi. O Locacena, por exemplo, é uma grande lição sobre como a desunião e as feridas internas podem destruir até o grupo mais forte. Era um alerta. E essas falhas dos deuses, elas eram as sementes da destruição deles no final, no Ragnarok? Exatamente. Eram as sementes da destruição. Elas mostravam que as ações têm consequências, até para os deuses. Se os próprios deuses são essa bagunça toda de vaidade, força e trapaça, fico pensando, que tipo de lição uma pessoa comum, um fazendeiro ou um guerreiro, tirava disso para a própria vida? Onde eles encontravam um guia mais direto? Aí é que entra a outra face da Edda, representada de forma brilhante pelo Havamal. Se os mitos são o drama cósmico... O Havamal é o manual de instruções. Exatamente. É um código de conduta, uma coleção de sabedoria prática e filosófica atribuída ao próprio Odin. Ele oferece conselhos para navegar no mundo real. E que conselhos! Eu anotei alguns. A estrofe 15 diz: o filho de um rei deve ser silencioso e sábio, e corajoso no campo de batalha. Um ideal de liderança bem claro. Sim. Mas o que me chocou foi o pragmatismo, quase cinismo, de outros versos. A estrofe 86 é uma lista de coisas em que nunca se deve confiar. E o que tem na lista? A lista inclui a palavra de uma donzela, um novo inimigo morto e uma casa metade incendiada. Isso parece um guia de sobrevivência para um mundo bem perigoso. E o Havamal moldava um ideal cultural. Ele cobre tudo. Como ser um bom anfitrião, como se portar numa assembleia, o perigo de beber demais, a necessidade da desconfiança. Ele constrói o indivíduo ideal daquela sociedade. Exato. Alguém que é generoso com os amigos, mas cauteloso com estranhos. Corajoso na batalha, mas sábio em conselho. É a educação viking em sua forma mais direta. Mas aqui a coisa fica realmente intensa. O poema não é só sobre conselhos práticos. Ele mergulha num território muito mais sombrio quando descreve como o próprio Odin conseguiu o conhecimento supremo. As runas. Assim. Eu sei que eu estava pendurado na árvore ventosa, pendurado lá por 9 noites inteiras, ferido pela lança eu estava e eu era oferecido para Odin, eu mesmo a mim mesmo. É muito forte. O deus principal se sacrifica para si mesmo no ato de violência contra o próprio corpo para obter um conhecimento maior. A mensagem é que a sabedoria tem um custo. Um custo altíssimo. Exige dor, sacrifício. E as runas que ele obtém não são apenas um alfabeto. Como o poema explica mais tarde na seção Lyosato, elas são símbolos de força e poder. Cada runa é um feitiço, uma canção mágica. O conhecimento que Odin adquire é poder em sua forma mais pura. Então, se o Havamal é o roteiro da jornada do indivíduo, o Voluspa, a profecia da vidente, é o final épico.
É o blockbuster de orçamento ilimitado que encerra toda a saga. Totalmente. A estrutura é muito cinematográfica. Odin, obcecado em saber o futuro, convoca o espírito de uma vidente morta, uma volva, para que ela revele o destino de tudo. E ela conta absolutamente tudo. É a espinha dorsal de toda a cosmologia nórdica. Ela descreve a criação do mundo a partir do caos, a Era de Ouro dos deuses e depois a Primeira Guerra do Mundo. Entre os dois clãs de deuses, os Aesir e os Vanir. Pode só dar uma clareada rápida nisso? Quem são eles? Claro, de forma bem resumida, os Aesir, como Odin e Thor, são os deuses da guerra, da ordem, do poder. Ok. Os Vanir, como Freya e Freyr, são deuses da fertilidade, da natureza, da prosperidade. A guerra entre eles e a paz que se seguiu uniu os dois clãs. Entendi. A vidente conta essa história e depois narra o evento que é o gatilho para o fim, a morte do deus mais puro e amado Balder, por uma armadilha de Loki. E a partir daí, a profecia avança para o Apocalipse, o Ragnarok. A linguagem é de tirar o fôlego. É muito visceral. A vidente descreve o sol ficando preto, a terra afundando no mar. A estrofe 57 pinta um quadro terrível. Chamas saltam alto sobre o próprio céu. E a estrofe 58 anuncia: os grilhões irão estourar e o lobo correrá livre. É a destruição total. A batalha final onde deuses, gigantes e monstros se aniquilam. Thor mata a serpente do mundo, mas morre com o veneno. Odin é devorado pelo lobo Fenrir. É o fim de tudo. Mas, e essa é a grande virada do roteiro, o detalhe que muda tudo. Não é o fim absoluto. Como assim? Depois de descrever essa aniquilação completa, quando tudo parece perdido, a vidente tem uma nova visão. E é uma imagem de uma beleza e esperança impressionantes. A estrofe 59 diz: agora vejo a terra mais uma vez, levanta toda verde das ondas de novo. É de arrepiar. Quer dizer, depois do fogo, do dilúvio, do apocalipse, um novo mundo nasce das cinzas. Um mundo verde, limpo. Exatamente. E nesse novo mundo, os campos crescem sem serem semeados. Deuses que morreram como o justo Balder retornam para governar em paz. Não é um fim, é um recomeço, é um ciclo. Então, essa ideia de um apocalipse final, de um juízo final, não existe aqui. O tempo deles não era uma linha reta que termina, mas um ciclo. Precisamente. Essa visão de mundo cíclica é talvez a maior diferença em relação à tradição judaico-cristã islâmica. O universo nasce, vive, morre e renasce. Nem os deuses são eternos. Não são. Eles estão presos à roda do destino, assim como os mortais. Isso nos diz muito sobre a mentalidade deles. Uma cultura que entendia que a vida é uma luta, que o inverno sempre chega, mas que a primavera sempre retorna. É uma filosofia de resiliência profunda. Certo. Então, juntando todas as peças, o que essa coleção de poemas nos mostra? De um lado, temos o épico de ação, com deuses imperfeitos brigando entre si contra gigantes. De outro, temos um guia filosófico, um manual de sobrevivência, com Odin ensinando como viver e como buscar a sabedoria. É uma mistura alucinante. Em resumo, esses textos revelam uma cultura que via o mundo como um lugar de luta constante, sim, mas onde essa luta tinha um propósito. A sabedoria é conquistada com dor, a honra é fundamental, mas a astúcia e a adaptação são igualmente valorizadas. E o mais importante? O mais importante é que é um mundo onde até o apocalipse não é o fim da história, mas apenas o fechamento de um capítulo e o começo de um novo ciclo. O Voluspa termina com a imagem dessa nova terra verde pronta para ser habitada por uma nova geração. Isso me deixa com uma última pergunta. Manda. Considerando essa natureza cíclica de tudo que a gente viu, será que os habitantes desse novo mundo estão condenados a repetir os mesmos erros de orgulho, traição e violência? Ou será que a profecia do passado, essa história que sobreviveu por 1000 anos, poderia servir como uma verdadeira lição para o futuro deles?